Vocês certamente já conheceram um casal que iniciaram um romance através das redes sociais e que tiveram um final feliz, ou que estão juntos até hoje. Mas infelizmente não é o caso que eu vou contar a seguir. Eu sou Priscila Santander e vocês estão no meu canal Casos Bizarros, onde eu conto casos criminais, reais, bizarros. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, curte esse vídeo e não esqueça de ativar as notificações, porque assim sempre que eu postar um novo vídeo, você vem correndo assistir. Então, vamos para o caso de hoje. Hoje eu vou contar a história de Molly McLaren, uma inglesa de 23 anos, que trabalhava, estudava, era uma menina linda, típica inglesa mesmo, aquela loira dos olhos azuis, pois é, ela era Molly. Além de tudo, ela tinha assim muitos amigos, tinha uma vida assim bastante agitada, né? Porque ela estudava, ela trabalhava em uma loja assim bastante conceituada na Inglaterra, e ela tinha, além disso tudo, ela tinha um blog que ela ajudava as pessoas, porque ela já teve anteriormente alguns problemas de compulsão alimentar. Então ela decidiu fazer esse blog para poder ajudar as pessoas com esse mesmo problema. Então ela fazia também, além de tudo, receitas, algumas atividades físicas que poderiam ajudar essas pessoas. Então a Molly era uma pessoa que gostava muito de ajudar o próximo. Só que apesar de tudo, dela ter uma vida assim completa, ela se sentia ainda um pouco incompleta, na verdade, porque faltava uma coisa na vida dela, que era o verdadeiro amor. Então, o que ela decidiu fazer? Ela se inscreveu em um site de relacionamentos, que é o Tinder, para ver se ela encontrava ali a sua cara metade. Foi então que ela conheceu o Joshua Simpson, de 25 anos, ele era repositor, e ele era um rapaz assim também bastante apresentável. Eles ficaram conversando ali durante algum tempo, aproximadamente 3 meses. Aí a Molly, gente, ela só foi conhecê-lo pessoalmente quando ela se sentiu bastante à vontade, ela teve mais confiança, somente nele, e aí eles resolveram se conhecer. Assim que eles se conheceram, já bateu aquele clima, né? Eles ficaram bastante apaixonados um pelo outro e iniciaram um relacionamento. O Joshua comentou para Molly que ele tinha problemas de bipolaridade. Só que para Molly, gente, isso não tinha problema. Ela até poderia ajudá-lo, porque como ela também já teve questões de compulsão alimentar e ela ultrapassou esse momento de vício da vida dela, ela poderia ajudar o Joshua também nessa questão de bipolaridade. A mãe dela era contra o relacionamento, né? Porque ela pensava, poxa, filha, você já tem os seus próprios problemas, por que que você vai procurar uma pessoa, você vai se envolver com uma pessoa que também tem outros problemas, né? Que não valeria a pena. Só que a Molly continuou com o relacionamento e ela estava extremamente apaixonada, o Joshua ainda mais. Eles ficaram extremamente grudados, foi o primeiro relacionamento sério de Molly. Então eles eram assim, todo momento que eles tinham disponível, eles estavam juntos. O Joshua se deu muito bem com a família da Molly, apesar da mãe dela, né, inicialmente não concordar com o namoro. Depois eles foram se adaptando e se dando bem, tanto que o Joshua ia para casa da Molly para assistir futebol com o pai dela. Então, assim, eles tinham uma boa relação. Só que, gente, chegou um momento em que ficou uma situação insustentável, porque o Joshua, ele parecia na casa da Molly sem avisar, sem nada. Ela, de repente, aparecia da faculdade, ela chegava da faculdade, do trabalho, e ele estava ali na cama dela, esperando por ela, ou estava na casa dela. Então, assim, não dava espaço nenhum para que ela tivesse a vida que ela tinha, né? Conversar com os amigos, que ela pudesse estudar para as provas finais. Então ela ficou assim extremamente incomodada com esse tipo de atitude do Joshua. Ele estava tão grudado nela que chegou um momento em que foi o Dia dos Pais e que ele resolveu passar na casa de Molly junto com a Molly e o pai dela e não passar o Dia dos Pais com seu próprio pai. Gente, isso já dá para perceber, né, que ele estava realmente muito apaixonado e ali super grude com ela, e foi uma questão que ela, por acaso, já estava um pouco saturada. O pai de Molly chegou ainda a comentar em uma entrevista posterior que achava a atitude do Joshua um pouco estranha, até mesmo porque ele não tinha muitos amigos, ele não se interessava em fazer novas amizades e ele também não estava nem aí para os amigos da Molly. Então ele achava aquilo um pouco estranho. Chegou um momento em que a Molly realmente ficou saturada, gente. Ela se sentia extremamente presa,
porque o Joshua chegou até a se demitir do trabalho para poder passar as férias de verão com a Molly. Então ela se sentia extremamente presa ali naquele relacionamento e ela decidiu dar realmente um ultimato para ele, falar assim, olha, não tá dando certo, é melhor a gente terminar porque suas atitudes não tão legais. Só que o Joshua, gente, ele era super manipulador, então ele falou pra ela, não, você tá com alguns problemas aí com a faculdade, com o trabalho, muita coisa na sua cabeça, isso não quer dizer que você não goste de mim, ou que seja por conta do nosso relacionamento. E aí, né, ele convenceu e a Molly continuou com ele. Teve uma festa de aniversário da tia da Molly, que ela estava completando 60 anos, e aí depois dessa festa eles iam ficar hospedados num hotel ali perto, para não ter que voltar para casa, né, muito tarde. E a Molly se divertiu muito com as primas dela, né, com a família dela, tava ali dançando, toda feliz. E o Josh, a gente ficava olhando com aquele olhar meio assim, sabe, enciumado, com raiva. Isso depois, posteriormente, a mãe dela também em entrevista comentou que viu aquele olhar dele, assim, sabe, bem com raiva pelo fato dela estar se divertindo, estar ali dançando, porque ele era um cara muito possessivo. Tanto que nesse mesmo dia, a Molly mandou uma mensagem para a mãe dela, assim que eles estavam indo pro hotel, que ela estava meio com medo do Joshua, porque a atitude dele estava muito estranha, ele estava agindo de forma muito estranha. Aí a mãe da Molly foi encontrar a filha e o Joshua no hotel para ver o que estava acontecendo, e nesse momento eles estavam brigando. E o Joshua, gente, acreditem, ele estava filmando toda a briga para mostrar para Molly depois e falar, olha só como é que você fica quando você tá com raiva, quando você tá brigando comigo. Então ele era tipo de pessoa assim mesmo, ele fazia isso com ela e tentava manipular ela de qualquer forma. Claro que a Molly queria terminar esse relacionamento, mas ela não sabia como fazer isso, porque ela tinha medo das atitudes do Joshua. E não só, né, gente? Ela tinha um pouco de pena dele também. Era aquele jeito dela, assim, né? Uma pessoa super bondosa. Então ela tinha pena, né? E também da reação, como ele iria agir diante dessa situação do término. Mas a situação ficou extremamente abusiva ali, um relacionamento abusivo. Ela se sentia muito presa, ele estava muito possessivo. Então, em junho de 2017, ela realmente deu um ponto final naquela relação. Só que o Joshua não aceitou, né, gente? Claro que ele não ia aceitar porque ele era extremamente apaixonado e ele extremamente louco por ela. E ele começou a mandar muitas mensagens para ela, muitas mensagens, só que ela não tinha nem tempo de ler, porque ela também tinha as tarefas dela, né, gente? Então, no dia 18 de junho, ele começou a mandar mensagens pelo Facebook e mensagens ofensivas, dizendo que ela fazia utilização de substâncias ilícitas. Pois é, gente, ele marcou toda a família dela nessas publicações. Claro que ela ficou super chateada, ela falou com ele para ele apagar essas mensagens, para ele esquecer, para ele seguir a vida dele, só que isso não aconteceu. Sendo assim, ela e a mãe dela resolveram ir à polícia, né, para dar queixa de Joshua. Só que a polícia foi puxar, né, a ficha dele, viu que ele não tinha nada e falou que apenas, né, sugeriu a Molly que ela bloqueasse ele na internet e que ela seguisse a vida dele. Só que ele continuou com essas mesmas mensagens durante 10 dias seguidos. E aí no dia 28 de junho, ela também já não aguentou mais, aí ela foi à polícia novamente e falou, olha, a situação está insustentável. A polícia ligou para ele, colocou em viva voz e falou, olha, eu tô aqui com a Molly, com a mãe dela, e a gente quer que você pare de mandar mensagens ofensivas, escrever mensagens ofensivas no Facebook, marcando toda a família e falando coisas que não são verdadeiras. E aí ele ainda falou de tom assim meio cara de pau mesmo, sabe? Mas e aí, o que vai acontecer comigo se eu continuar fazendo? Só que assim, acabou dando certo e ele parou, apagou ali as mensagens e parou de publicar coisas ofensivas da Molly em seu Facebook. Um dia depois disso, a Molly postou nas redes sociais que ia para um restaurante e ela colocou lá, inclusive, o nome do restaurante. Só que, gente, chegando lá, adivinha com quem que ela deu de cara? Com o Joshua. Ela nem acreditou. O Joshua estava lá com uma outra menina. Claro que ele fez isso para poder fazer ciúmes nela. Só que o Joshua ficava o tempo todo olhando para ela e ela se sentiu até incomodada com essa situação e ela resolveu ir embora. No dia seguinte, ela foi para academia, né, fazer a aula dela, as atividades, e ela costuma levar o celular e gravar essas aulas, né, os exercícios que ela costuma fazer para ela postar no blog dela
de ajuda, de autoestima, para pessoas com compulsão alimentar ou algum tipo de problema. Então, nesse momento que ela estava gravando, ela consegue ver o Joshua passando por trás e simplesmente ficou ali ao lado dela, fazendo também os exercícios. Ela achou aquilo lá super estranho, gente. Como assim? Ele tá me perseguindo, né? E como ele poderia estar sabendo o horário que a Molly ia fazer as atividades físicas dela? Depois descobrimos que ele tinha acesso ao Facebook dela através de uma menina que ele pediu para adicionar a Molly no Facebook. Então ele tinha acesso a todas as publicações de Molly. Então ele conseguia ver tudo, né? O horário que ela ia para academia, se ela postasse, daquele do restaurante ele conseguiu verificar também, tudo através desse Facebook de uma conhecida dele. Ela então chegou até o Joshua e perguntou o que ele estava fazendo ali. E é óbvio que ele falou, olha, eu tô aqui, né, fazendo meus exercícios físicos. Só que, gente, ela foi e mandou mensagem para os amigos falando sobre isso porque ela estava totalmente com medo já dele, né? Ele estava ali numa perseguição. E aí os amigos também acharam super estranho. Nas câmeras é possível verificar que os dois estão lado a lado fazendo exercícios. E depois ele sai da sala e assim que ele desce as escadas, ele sobe novamente, verifica se ela ainda tá ali ou se ela tá indo embora. No caso, ele consegue ver que ela tá arrumando as coisas para ir embora. Ele pega as coisas dele e vai embora também. A Molly, gente, ela tava super com medo e preocupada. Ela ficava olhando de um lado para o outro, assim, com medo mesmo, como realmente estava sendo perseguida. Então ela estava sempre em sinal de alerta. No dia 20 de junho, ele foi flagrado pelas câmeras de vigilância comprando picareta e facas. E foi nesse dia da academia, dia 28 de junho, assim quando ela estava saindo do carro dela para ir embora, quando ele atacou ela. Não deixou ela fechar a porta e acabou por golpeá-la várias vezes com a faca. Tinha um homem passando por ali chamado Benjamin Morton, que ele tentou fazer o possível para salvar a Molly, tentou segurar o Joshua, só que ele não tinha força suficiente para segurar, porque o Josh ele era muito mais forte e ainda com raiva, gente. Então, imagina, né? Fica muito pior. E além do mais, o piso ficou super escorregadio com aquele líquido vermelho que escorria da Molly. Ele viu que a Molly estava extremamente machucada, principalmente ali na região do pescoço, e que talvez não haveria mais jeito para ela. Então ele resolveu chamar as outras pessoas para que pudesse ajudar e para que elas pudessem chamar ali algum tipo de ajuda, a polícia também. Ele entrou no carro dele e entrou assim na frente do carro do Joshua para impedir que ele saísse ali do local do crime e fugisse. Logo em seguida, os policiais chegaram, o Joshua foi abordado e ele não teve nenhum tipo de reação. Ele realmente falou que fez aquilo com a ex-namorada e ele foi detido pela polícia. A Molly levou 75 facadas, gente, o que foi uma coisa brutal. Os amigos e a mãe da Molly viram pelo noticiário o que tinha acontecido e é claro que eles sabiam que era com a Molly porque ela estava ali, era num centro comercial e ela estava fazendo exercício naquele horário. Então eles foram direto pro local do crime e foi muito triste, gente, principalmente para a mãe da Molly, porque ela teve que dar essa notícia pro pai que não estava no país naquele momento. Ele estava trabalhando em um barco fora da Inglaterra, que era lá, estava lá no Senegal, e ela teve que ligar para ele para falar sobre o que tinha acontecido. E para o pai foi terrível receber essa notícia, ele estava longe de todo mundo, ele não tinha com quem falar, com quem desabafar, né? Então ele sofreu ali sozinho. Mas ele chegou a tempo de ver a Molly no hospital e logo após isso ela não resistiu e acabou falecendo. O julgamento do Josh aconteceu porque ele se declarou inocente. Ele colocou a culpa toda dele na bipolaridade. Claro que foram feitos alguns exames psiquiátricos e psicológicos que não detectaram nenhuma bipolaridade, mas sim que ele era um cara extremamente narcisista, porque ele não mostrou nenhum rancor por tudo que aconteceu, pelo que ele fez com a Molly. E na audiência também foram duas testemunhas que foram ex-namoradas dele e que realmente falaram que ele era um cara super agressivo, possessivo. Realmente ele não era uma boa pessoa. Ele foi condenado pelo júri à prisão perpétua com no mínimo 26 anos para pedir a liberdade condicional, que é o mínimo lá na Inglaterra. Então ele vai ficar pelo menos 26 anos até tentar conseguir sair da prisão, que não é nada garantido.
Depois de todo o acontecimento, a família e os amigos criaram uma fundação chamada Molly McLaren de conscientização sobre os distúrbios alimentares, os quais tudo que eles recebem de dinheiro é doado para instituições de caridade. Ela não conseguiu se formar na faculdade, infelizmente, mas os pais dela acabaram por receber o diploma por ela, que foi realmente um momento muito emocionante. Essa foi a história de hoje, que infelizmente não teve um final feliz, mas eu espero que você tenha gostado desse caso. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar as notificações. Até o próximo Caso Bizarro!